Olá, meu nome é Priscila Martinez. Estamos aqui no movimento Vestindo a Camisa em Penápolis, o Moveca, pela Shop TV, e convido você a assistir mais esse episódio conosco. Pessoal, eu estou atualmente como presidente aqui no Moveca. Então, eu falei para o Dudu, para o pessoal lá da Shop TV, deixa que eu falo sobre isso. Nós aqui no Moveca estamos em duas secretarias, pela Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social e pela Secretaria de Saúde. Por quê, Pri? Porque na desenvolvimento social a gente cuida de pessoas em situação de rua e temos um projeto voltado também para crianças de 6 a 15 anos. E na saúde, nós cuidamos então de pessoas que possuem, que têm, né, o vírus de HIV ou AIDS. Oferecemos palestras, oficinas e cursos, falamos com as famílias. Então nós vamos falar um pouquinho agora com você sobre isso. Eu estou aqui agora com a Monique. A Monique, a gente fala que é praticamente histórica dentro do Moveca, tá? Já tem 15 anos, ela está atualmente como vice-presidente. Monique é extremamente atuante, ativa e fica principalmente na saúde. Então vamos conversar um pouquinho com a Monique. Eu gostaria que você contasse para o pessoal que está em casa como que é, quais são os desafios de trabalhar com portadores de HIV e AIDS. Então, o desafio é muito grande, porque a gente luta contra o preconceito, a discriminação. Antigamente, o Moverca era só da saúde. Há 3 anos para cá veio como assistência e foi quebrando paradigmas e temos a diversidade. Quando a Monique fala de diversidade é muito importante, porque assim, os maiores preconceitos, por exemplo, estão dentro de casa. E quando o Moveca traz, né, essas diversidades em todos os sentidos, a gente leva então o quê? A quebra do preconceito para a sua casa também. No Moveca, na saúde, nós temos autoteste, temos parceria também com o SAI, né, Monique? A saúde é extremamente atuante, fazemos palestras nas escolas, empresas, que é muito importante falar sobre isso também, sobre prevenção, inclusive, de IST. Nosso intuito na saúde é também levar informação. Temos o brechó também que nos ajuda, né, Mo? Sim, faz lá da saúde, nós vemos que é a parceira do brechó, né? Aquelas coisas que é do brechó também os eventos que a gente aparece, a gente vai. Porque a gente sobrevive de subvenção na saúde bem pequenininha e tudo é recurso próprio que a gente precisa usar para conseguir, então, manter os projetos. As pessoas têm a mania de criticar muito, né? Quem vive em situação de rua. E nós aqui do Moveca não criticamos, não julgamos, a gente acolhe. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Não é higienização, porque as pessoas olham como se tivesse que tirar daquele local porque está atrapalhando a fachada de casa ou a fachada ali do comércio. Isso é muito delicado. A gente precisa deixar esse recadinho pro pessoal que não estamos falando de lixos, estamos falando de seres humanos que precisam de ajuda. Então aqui no Moveca, além de acolhimento, a gente tem equipe multidisciplinar. Temos técnicos que são psicólogos, assistente social, educadores sociais. Então a gente tem, além de cozinheira que faz aquele papá gostoso, que eles vêm aqui, almoçam, jantam, tomam banho. E eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui no Moveca para falar com você. Eu estou aqui agora com a Carol. Ela é assistente social no projeto de abordagem e casa de estar. Claro que nós temos muitos desafios, mas eu quero perguntar para a Carol, qual o projeto mais desafiador? Casa de Estar, que é onde o pessoal que estava em situação de rua, agora já estão aqui conosco. Aliás, moram 15 aqui na Casa de Estar do Moveca. Então, é mais desafiador trazer para o Moveca ou fazê-los sair daqui, entender a respeito de resgate dos sonhos, objetivos, ter esse vínculo recobrado com a família. Então, acho que são 2 projetos bem difíceis, tá? A abordagem, o processo da gente trazê-los para cá, fazer aceitar vir é muito complicado. Porque na rua eles têm a rotina deles, um modo de vida onde eles gostam de viver. E trazendo para cá, a gente precisa com que eles aceitem as regras, cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Então, tanto um quanto o outro é muito difícil, porque para eles, como eles estão há muito tempo em situação de rua, aceitar, mudar é difícil. E depois que eles aceitam essa mudança, eles entrarem nessa rotina de todos os dias ter que fazer as coisas que eles não precisavam fazer na rua, é muito difícil. Então, os 2 trabalhos é consequência do outro. Então, não tem como falar qual que é mais fácil e qual que é mais difícil.
Isso é para vocês de casa entenderem como trabalha de alta complexidade, tá? Claro que eu estou aqui na condição de apresentadora, mas também estou como presidente. Então, o que eu preciso? Que vocês entendam como é que funciona o nosso trabalho. Essa Carol, ela é muito esperta, cara. Era a resposta certinha que ali, ó, quem está em casa precisa entender. Nós falamos, a Carol falou sobre saúde, por exemplo. Então, nós cuidamos da saúde dessas pessoas também. Nós trabalhamos junto com uma rede toda. Então, a importância também de ter o CRAS, o CAPES, o CAPES AD, o CREAS, né? A gente tem muito apoio desses órgãos gestores também. Carol, conta para quem está em casa como é que é esse desligamento da casa de estar e o que a gente precisa da população enquanto ajuda. Porque, por exemplo, já vou dar um gancho para a Carol, a gente não consegue empregá-los. Então, infelizmente, quando a gente precisa fazer esse desligamento, quando a gente fala, por exemplo, a gente monta um currículo, a gente precisa colocar o endereço, quando a pessoa fica sabendo que ele é morador aqui do Moveca, já vem aí uma barreira. Então, assim, as pessoas não contratam por saber que a pessoa é ex-morador de rua, que a pessoa já foi dependente químico. Então, assim, não dá esse voto de confiança para que ela possa, desse momento em diante, ter uma vida nova, né? Porque, assim, errar todo mundo erra, mas todo mundo tem direito de recomeçar. E a partir desse preconceito é muito difícil. Aqui na Casa de Estar, qual que é o nosso trabalho? O meu trabalho como técnica é tentar reinserir eles na sociedade. Então, o que a gente faz? Nós vamos com eles ao supermercado, que a gente faz uma atividade de educação financeira, porque eles estando na rua, o que acontece? Eles ganham muitas coisas, então, assim, eles não têm noção de valor, quanto custa um sabonete, um creme dental, quanto custa um pão. Então, a gente procura levá-los e fazer... aprender ao valor das coisas para eles terem condições de guardar o dinheiro, o quanto que você precisa para sobreviver. Porque a maioria que a gente tem aqui, eles recebem o Bolsa Família, que são R$600 por mês. E desses R$600, enquanto eles estão aqui, com alimentação, eles não gastam. Então, eles vão ao supermercado para comprar produtos básicos para eles. Desodorante, shampoo, que são coisas que, quando eles estão na rua, eles acabam não usando. Então, a gente mostra para ele a importância da higiene, deles terem os produtos próprios dele, o quanto custa se alimentar, o quanto custa um aluguel, para que eles saiam daqui preparados para ter uma vida digna. Vocês estão reparando que a gente tem uma equipe muito legal, tá? É claro que a gente não vai conseguir apresentar todo mundo aqui, mas todos os nossos trabalhos, nossos projetos, nós temos equipe capacitada para lidar com essa situação. Muito obrigada, viu, Carol? Nós temos um projeto muito legal que é o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo com as crianças de 16 a 15 anos. Então, elas fazem o contraturno escolar aqui conosco. Chegam, tomam café, almoçam, fazem as atividades extracurriculares, atividades esportivas, saem, inclusive, conhecer... por exemplo, o museu aqui em Penápolis, saem conhecer o clube que a gente tem na cidade, aquele que nos oferece. Por que nos oferecem? Porque a gente precisa contar com essa parceria, tá? A instituição não tem recurso para pagar, então a gente conta tanto com o empresário que nos ajuda, quanto a população civil que traz roupa aqui pra gente, que traz alimento, que doa o seu tempo, vindo conversar, vindo dar uma aula diferente. Então, esse serviço, por exemplo, das crianças, nós temos a assistente social, que é a Luciana Caputo, nós temos a Regina, que é educadora social, e temos também a Sara, que é psicóloga. É um trabalho lindo. Agora nós estamos com o barracão no Silva Covas, esperamos terminar a reforma lá, para que a gente consiga também atingir crianças daquela região e também mudar a vida dessas crianças, fazer a diferença, mostrar para eles que sim, apesar de todas as dificuldades, todas as dores e sua realidade, é possível ter sonhos e conquistá-los. Eu falei que nós temos equipe de peso aqui no Moveca, né? Todo mundo que for convidar para falar comigo é maravilhoso, pode acreditar e sabe de todo o serviço aqui. Na abordagem, só para dar uma pincelada, nós temos a Carol como assistente social, temos o Ricardo Caputo como educador, temos a Laisa como educadora. Quem mais, Bruno?
E o Bruno como psicólogo. Pera, já achei que era ele que estava faltando. O Bruno como psicólogo. A gente já falou com o Bruno. E na casa de passagem nós temos o Murilo Balieira, nós temos o Bruno enquanto psicólogo, o Murilo educador. Quem mais? A assistente social, a Lívia. Quem mais nós temos? Acabou. Na casa de passagem acabou. Na casa de estar, Laís enquanto cuidadora, a Caroline também enquanto assistente social, psicólogo, Bruno também. Bruno tá em todas, tá? Já vou passar a bola para ele, mas eu quero falar antes. O Bruno cuida, então, nesse momento aqui, nós vamos falar da casa de passagem. Casa de passagem é onde vem os itinerantes. O que são itinerantes? Pessoal que fica de cidade em cidade. A gente conhece também como trecheiros. Então, a gente oferece pernoite e tal. E a passagem. Bruno, como é que é? Por exemplo, a gente sabe que até ex-presidiário vem para cá. Né? Como é que é lidar com as diversidades num todo? Porque a gente tem desde aquele que só está passando de cidade em cidade, como aquele que já teve, né, uma passagem também pela polícia, que é o que as pessoas nos perguntam muito. Como que é trabalhar com essa diversidade toda? Bom, assim que eles chegam aqui na casa de passagem, a gente realiza uma triagem. Então, para fazer um filtro mesmo, para ver qual que é a população que a gente está atendendo. Porque há uma distorção muito grande também do que é a casa de passagem. A gente tem alguns critérios de participação do projeto. Então, assim que o atendido chega, a gente faz todo essa triagem, né? E que nem a Pri falou, é uma população diversa. O município procura, a gente está próximo de uma delegacia, então tem muitas pessoas que recém saem do presídio e não tem como entrar em contato com a família, então a gente faz todo esse levantamento de informações, busca ativa, né, para que esses itinerantes retornem para a sua cidade de origem. Mas em si, nosso objetivo principal ali no começo, quando eles chegam, é fazer essa triagem, para ver quem que é o nosso público e quem não é o público. E aí muito se pergunta sobre crianças e adolescentes, se tudo é encaminhado para conselho tutelar. Como funciona? A criança ou o adolescente chegou acompanhado de um maior. Como é que é feita essa avaliação? Bom, a gente faz a avaliação a avaliação técnica, né, do contexto. A gente avalia se há um risco ou não, né? Se aquela família chegou com crianças e adolescentes e a gente avalia que não tem nenhum risco social, a gente não necessariamente precisa articular o conselho tutelar. Agora, se a gente, quanto técnico, avalia que tenha a incidência de alguma violência, aí sim a gente articula as políticas públicas existentes para dar os devidos encaminhamentos. E quanto às passagens? Porque, gente, pasmem, muita gente recebe a orientação, por exemplo, vai lá no Moveca que dão passagem. É só para as pessoas que realmente estão em situação de rua e que não tem nenhum tipo de recurso para isso. Para quais cidades o Moveca oferece, então, passagem para essas pessoas? Olha, do tempo que eu estou aqui, a gente tem conquistado algumas cidades. Hoje a gente temos Lins, Promissão, Havaiandava, Birigui, José Bonifácio. E como que a gente vê essas passagens? A depender do fluxo. Então, a gente vê que tem muita solicitação para o município. Então, a gente se articula, principalmente a diretoria enquanto gestão, para a gente conseguir essas passagens para estar atendendo essas pessoas aí. E o Bruno é mestre, tá? Em rodas de conversa, palestras. Então, ele faz sempre essa articulação junto aos técnicos, aos educadores, para que a gente vá abordando temas. Por exemplo, janeiro trata-se, né, de saúde mental. E a importância de se falar isso com essas pessoas, de tê-los pertinho de nós, para que eles tenham alguém também como referência. E o Bruno gosta muito disso. Esse mês nós vamos falar, então, sobre saúde mental. E eles mesmos, né, opinaram sobre o tema. Como foi essa conversa? Bom, a gente fala muito de desenvolver autonomia. E não adianta a gente falar de autonomia se a gente dá tudo pronto. Então, a gente perguntou para eles o que vocês gostariam de trabalhar nesse mês, Janeiro Branco, que é mês de referente à saúde mental. É diferente de eu chegar lá e já dar a atividade pronta. Então, eles levantaram algumas temáticas, que nem em conversa com eles, eles falaram, a gente quer falar sobre família, relacionamento, quer falar sobre o uso de droga, álcool, que é algo que está próximo da realidade deles. Alimentação, porque a gente defende, enquanto no Moveca, que não adianta, é impossível ser feliz com fome, né? Então, é uma temática que eles trazem, assim, enquanto saúde mental. E aí, a gente vai fazer agora essa elaboração de atividades em conjunto com os educadores, com os outros técnicos, mas sempre respeitando o que eles querem fazer também.
para fazer sentido. A gente entende, que nem diz Paulo Freire, quando a gente envolve a pessoa na atividade, traz mais sentido do que eu trazer algo pronto para eles. E assim a gente está desenvolvendo autonomia também. E dessa forma, nós gostaríamos de te agradecer e já fazer o convite para estarem aqui conosco, para conhecerem o trabalho aqui no Movec, porque nós temos assunto para falar com vocês a respeito desse trabalho de semanas, tá? Mas não dá, o tempo é curto. O que a gente gostaria de fazer é despertar a curiosidade em você que está em casa, mas principalmente despertar a responsabilidade da forma como você os trata na rua, tá? Então, assim, se você ver uma pessoa em situação de rua, oriente a procurar uma Moveca, porque nós vamos conseguir dar todos os caminhos que se faz necessário e, principalmente, lembre-se que eles têm o direito de ir e vir, desde que eles não estejam, né, de maneira de... não estejam aí de vandalismo pela cidade, eles têm o direito de ir e vir. Então, você viu dormindo, por exemplo, na rodoviária, ele tem o direito de estar ali. Viu dormindo no ponto de táxi, ele tem o direito de estar ali, o mesmo direito que você. Então, antes de julgar, tente primeiro ajudar. Muito obrigada por estarem conosco em mais um programa aqui na Shop TV, mais um episódio. E a gente se vê porque a Shop TV é sua melhor escolha.